Então, uniremos os painéis 6 e o 7, Contabilidade Pública e Governança das Políticas Públicas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Normas Internacionais de Auditoria. Convidamos os membros que comporiam o primeiro painel, como moderador, conselheiro César Miola, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Como palestrantes, Rodrigo Luiz Canayama, sócio proprietário da Canayama Advocacia, professor da Universidade Federal do Paraná. Rodrigo Canayama é sócio da Canayama Advocacia, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, professor adjunto do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ministra as disciplinas de Direito Financeiro, Direito Municipal, Administrativo e Planejamento e Responsabilidade Fiscal. Atualmente é chefe do Departamento de Direito Público, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, autor de livros e artigos jurídicos. Convidamos a também integrar este painel, que trataria especificamente de contabilidade pública e governança das políticas públicas. Assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Sérgio Varela Alves. Sérgio é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduado em Direito Europeu pelo Instituto Europeu FDUL, da mesma faculdade. Assistente convidado na faculdade do Grupo de Ciências Jurídico-Econômicas, investigador associado no Centro de Investigação de Direito Europeu, Econômico, Financeiro e Fiscal, membro da Bolsa de Peer Review da Revista Jurídica da Associação Acadêmica da mesma universidade e consultor de Direito Fiscal na Lança e Associados em Portugal. Principais áreas de interesse em investigação, finanças públicas, direito fiscal e economia. Para o painel que diz respeito aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Normas Internacionais de Auditoria, convidamos a virem à frente como mediadora Juliana César, da ONG Gestos. E convidamos a acompanhá-la o palestrante, professor doutor Fernando Borges Mânica. Fernando é doutor em Direito do Estado pela USP, professor de mestrado profissional em Direito da Universidade Positivo, coordenador da Consultoria, Treinamento e Parcerias, editor da Revista Brasileira de Direito de Saúde, autor de livros, dentre os quais Modelos da Prestação de Serviços na Assistência à Saúde pelos Municípios e Teoria Jurídica da Privatização. É procurador do Estado e consultor em Integridade e Parcerias da Administração Pública. Já passamos de imediato à condução do painel ao conselheiro César Miola. Muito bom dia. Enfrentamos uma certa concorrência desleal com todas as atividades que nos antecederam, mas quero dizer da minha alegria de estar aqui, iniciando a mediação desse painel que vamos compartilhar, na verdade, aqui com a Juliana César, em face do adiantado da hora. Inicialmente, vamos cuidar das abordagens relativas ao tema contabilidade pública e governança das políticas públicas, temas substantivos para a administração e para o controle. E, em seguida, teremos, então, a outra atividade que envolve exatamente os objetivos do desenvolvimento sustentável e normas internacionais de auditoria. Mais cedo, quando eu refletia um pouco sobre esse encontro, e o que poderia dizer aqui, eu lembrava da minha experiência no serviço público, da minha investidura, muito jovem ainda, no serviço público municipal. Lá se vão quase 38 anos. Estou há 28 no meu Tribunal de Contas. E quando eu ingressei no tribunal, eu confesso, por desconhecimento, por inexperiência, via a contabilidade pública como algo como sendo um agregado de contas, de lançamentos de receita e de despesa, demorando um certo tempo, a partir então da minha experiência também nessa atividade, a vislumbrar o significado, a relevância para o controle, para a gestão, para o processo de planejamento que representa a contabilidade. Aquele tempo,
A expressão governança, que faz parte desse painel, nem mesmo fazia parte dos nossos vocabulários. Era algo estranho para o ambiente onde eu convivia, sobretudo nos pequenos municípios, no caso lá do meu querido estado do Rio Grande do Sul. Nesses quase 40 anos, muitas coisas mudaram. Mudei eu, mudamos todos nós, mudou a Constituição, adveio a Lei de Responsabilidade Fiscal, práticas de governança, de compliance e tantas outras boas, saudáveis inovações foram sendo mais ou menos intensamente introduzidas no ambiente da gestão e também, evidentemente, do controle. Mas talvez essas mudanças às quais me refiro não tenham sido ainda tão significativas e nem todas elas foram devidamente internalizadas. Essa minha vivência na administração, no controle, me diz que, por exemplo, em relação à contabilidade, e parece um tanto estranho alguém que não tem formação acadêmica em contabilidade mencionar isso, mas eu posso falar justamente por esse contato, que eu diria quase diário, depois na função de auditor de controle externo do meu tribunal, membro do Ministério Público de Contas e agora conselheiro da minha instituição. Vejo, por exemplo, que talvez ainda nós mesmos, do controle externo, não estejamos incidindo e demandando que essas estruturas que deveriam ser extremamente profissionalizadas, estruturadas em carreiras no âmbito da administração, muitas delas, repito, talvez ainda não estejam desse modo colocadas na intimidade das nossas organizações, sobretudo em muitos municípios brasileiros. Eu falo da própria contabilidade, onde há ainda muito de contratação de serviços de terceiros, como se essa não fosse uma função exatamente estratégica, onde nós verificamos que o controle interno, com todas as suas relevantes atribuições previstas no artigo 74 da Constituição, inclusive para o controle de políticas públicas, talvez não venha sendo também suficientemente cobrado e valorizado na perspectiva do olhar do controle externo. E aí eu poderia incluir, inclusive, a advocacia pública. Aliás, para encerrar essa introdução, porque o tempo é escasso, eu verifico que muitos de nós que exercemos a função do controle externo, e se falou sobre isso nestes dias, somos criticados por eventual atuação desproporcional, eventualmente invasiva, não é? Quiçá, no olhar de alguns, substitutiva daquela do próprio gestor. Nem sempre fazemos com que todos os atores institucionalmente incumbidos de cumprir o seu papel o façam. E em relação ao controle interno, isso é muito intenso. A avaliação de política pública passa, sim, diz o próprio artigo 74 da Constituição, com os seus vários incisos, pela atuação profissionalizada das estruturas de controle interno que deveriam estar organizadas nos termos da lei e atuando permanentemente na intimidade da vida da administração. Dizendo isso e pedindo a compreensão de todos os colegas que estão participando desse encontro para o fato de que, ao meio-dia, eu vou precisar me retirar, porque eu também sou eleitor na Assembleia da Atricom e na Assembleia do Instituto Rui Barbosa. Nós vamos iniciar agora os nossos trabalhos, dizendo que depois ficará na coordenação, aqui na mediação, a Juliana César. Então, nós vamos iniciar agora com a exposição do professor Rodrigo Luiz Kanayama, que tive o prazer de recentemente conhecer aqui mesmo no estado do Paraná, num evento promovido pelo TCE paranaense, onde tratávamos exatamente das alterações na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, essas inovações que, num primeiro momento, tanto impactaram, mas que agora vão, de alguma maneira, sendo assimiladas e procurando olhar sempre para o lado positivo da coisa, quiçá
contribuam para o aperfeiçoamento tanto da vida administrativa quanto do próprio controle externo. É assim que espero possamos caminhar a partir do advento dessa nova regulação. Então, com a palavra, o professor Rodrigo Luiz Kanayama. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente no Congresso Internacional do Tribunal de Contas. Minha segunda vez num grande congresso que envolve as Cortes de Contas do Brasil. É sempre uma satisfação discutir temas que são extremamente relevantes e atuais e que acabam sendo multidisciplinar porque envolve conhecimentos de diversas especialidades, né? Então, o direito é apenas um dos pontos aí que nós estamos discutindo. Eu cumprimento, primeiramente, o conselheiro César Miola. É um prazer compartilhar a mesa, que não existe aqui, mas é uma mesa, né, de debates. Conheci o senhor lá no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nós tivemos bons debates sobre a lei de introdução, né? Então, foi uma satisfação, está sendo uma satisfação. Eu cumprimento também a Juliana César, que é a mediadora do painel que foi coligado a este. Então, um bom dia. E os meus colegas, professor Fernando Mânica, cumprimento, o professor Sérgio Alves, lá de Lisboa, também um bom dia, vamos estar juntos nessa manhã. Cumprimento também a organização do evento, em especial na pessoa do conselheiro Bonilha, que é o presidente do Instituto Rui Barbosa. Está sendo um evento grandioso e muito bem organizado. Bom, eu vou tratar aqui de um tema provocativo, né? Como o tema-mãe da palestra era contabilidade pública e governança das políticas públicas, para interligar o tema, os dois temas, eu pensei numa provocação. E a provocação que eu trago aos senhores é a pergunta: como construir políticas públicas eficientes? Considerando, então, a contabilidade pública, mas eu irei além da contabilidade pública, e também a governança das políticas públicas, sobretudo em relação à legislação atual sobre governança. E eu inicio a minha apresentação. Eu preparei uma apresentação em forma de texto, mas eu tentarei fazer uma síntese do que eu traria para os senhores, até para ficar menos cansativo. Então, atualmente, há estudos que demonstram que o mundo produz 2,5 quintilhões de bytes por dia, e que 90%, na verdade eu diria até mais do que 90%, de toda a informação que foi produzida pela humanidade foi produzida nos últimos 2 anos. Então, agora na última palestra, nós tivemos a fala do conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, que tratou de informações, de dados. Então, vejam as possibilidades que nós temos hoje de captação de informações e dados, em razão da grande produção que ocorre em toda a nossa sociedade. Repito, 90% de toda a informação foi produzida nos últimos 2 anos da história da humanidade. E também aqui trazendo, ou continuando o que o conselheiro Rana falou anteriormente, hoje eu diria aos senhores que a informação é mais valiosa do que petróleo. E nem sou eu que estou dizendo isso. A revista The Economist apresentou um estudo em que hoje a informação é muito mais valorizada do que a commodity petróleo. Ela vale mais porque leva grandes empresas a produzirem mais, a venderem mais e a dominarem o mercado, a despeito das preocupações que nós temos com relação à privacidade e com relação à manipulação da vontade das pessoas, porque todos os dias nós somos extremamente manipulados por todas as empresas. Os dados para a administração pública também são relevantes, não somente os dados de contabilidade, mas principalmente os dados de contabilidade. Os dados públicos desvelam a situação fiscal do Estado. Os dados da contabilidade pública são o espelho da administração. Eles mostram como que a administração pública está hoje, em relação às suas receitas, em relação às suas despesas, se há um déficit fiscal,
se há um desequilíbrio das contas públicas. E eu tratarei hoje de dados. Tratarei de dados, vou voltar aqui. Tratarei de dados, mas não apenas de informações públicas como a contabilidade pública, mas também de outras informações, porque as informações, tal qual acontece com as empresas privadas, são necessárias para que o Estado saiba como prestar melhor os serviços para os usuários. E aqui eu utilizarei o termo usuários, na verdade eu farei aqui uma troca, não usarei usuários, eu usarei consumidores, utilizando o mesmo termo que é utilizado no mercado privado. Então a administração pública precisa, tal qual as empresas privadas, conhecer melhor o seu consumidor, que nós chamamos de usuários, para poder prestar melhor os seus serviços. Eles precisam então conhecer como que as pessoas se comportam, como que as pessoas pensam. Vamos começar com o papel da contabilidade pública. Em primeiro lugar, já que o tema principal aqui é a contabilidade pública. A contabilidade pública é inerente à atividade de governar, é inerente, não há como dissociar o governo da contabilidade pública. E aqui cito a legislação lá da década de 60, a conhecida por todos nós, Lei 4.320 de 64, que conceitua a contabilidade pública, que está ali no slide que eu deixo para os senhores. Então, a Fazenda Pública deve trazer receitas, despesas, fazer um levantamento patrimonial. Essa era a legislação lá de 1964, mas desde lá muita coisa aconteceu, né? Nós tivemos a Constituição de 88 e na década passada nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que aprimorou aí os instrumentos que permitem a accountability do Estado, a transparência das informações, né? Sobretudo, nós temos hoje a possibilidade de acompanhar a contabilidade pública em tempo real, né? Os tribunais de contas possuem instrumentos para fazer um acompanhamento, monitoramento em tempo real de todos os municípios do Estado, né? Então, eles têm condições de fazer esse acompanhamento, e isso tudo os senhores sabem. Então, é preciso ter esse conjunto de dados de contabilidade pública para poder, aí sim, prestar melhores políticas públicas. Como diz, então, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mas isso está no decreto que eu vou tratar em seguida sobre governança, o que importa é avaliar, direcionar e monitorar as políticas públicas. Esses três verbos são importantes para que nós cheguemos a respeitar a governança das políticas públicas. E falaremos agora da governança das políticas públicas, que é um mote dos tribunais de contas. Os tribunais de contas hoje vêm preservando a governança das políticas públicas, que é importante para o aperfeiçoamento da gestão pública. E aí nós temos mais recentemente um decreto, que é o decreto 9203 de 2017, que estabeleceu o conceito de governança. E o conceito de governança é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. E segundo esse mesmo decreto, o decreto afirma que a governança deve promover instrumentos, ou deve trazer instrumentos que promovam o processo decisório fundamentado em evidências. Então, a governança é fundamentar-se também em evidências. Ou seja, nós temos que colher informações contábeis para que seja possível aí então cumprirmos o que o decreto determina, ou seja, buscar aí a governança das políticas públicas. O TCU possui diversas publicações sobre governanças. Se os senhores buscarem as informações no site do TCU, por exemplo, nós teremos lá várias ferramentas, algumas publicações que tratam sobre colheita de dados e governança das políticas públicas. Então, a colheita de dados, aí, voltando ao que eu disse anteriormente, é fundamental para a prestação de boas políticas públicas. E eu passo para o que eu quero tratar hoje aqui para os senhores, que é como arquitetar políticas públicas eficientes.
Eu falei, então, anteriormente de contabilidade pública e falei também do conceito de governança. Mas agora eu vou além. Por quê? Observe, os senhores, todos nós sabemos que a contabilidade pública não resolve todos os problemas da administração. Não resolve todos os problemas porque o gestor público está sob suas decisões políticas. Ele precisa tomar decisões e essas decisões do gestor público serão decisões políticas. Elas não são decisões apenas técnicas baseadas em planilhas contábeis. Ele faz escolhas, o gestor faz escolhas. Às vezes podem ser escolhas ruins e podem ser escolhas boas, mas sempre são escolhas políticas, ainda que sejam escolhas baseadas em dados. Eu coloquei ali um slide com várias portas, porque demonstra os caminhos que o gestor pode tomar. O gestor poderá escolher qualquer uma dessas portas para alcançar diversos objetivos. Então, ele tem que escolher e escolher bem. Às vezes, obviamente, teremos mais de um caminho, mais de uma porta para chegarmos ao mesmo fim. E aí cabe ao gestor escolher como melhor chegar a este fim. Há, obviamente, decisões ruins, há decisões boas. As decisões ruins nem sempre implicam em responsabilidade do gestor, né? Porque às vezes são simplesmente ruins, não ocorrem em razão de incompetência do gestor, mas são simplesmente ruins. Mas quanto mais informações o gestor tiver, e aqui a contabilidade pública é fundamental, o gestor terá melhores condições de escolher uma dessas portas. Observe, senhores, disse anteriormente que contabilidade é informação necessária para que se façam essas escolhas. Então, disse que é inerente à administração pública. Mas eu agora vou tratar de outros dados que podem ser também úteis para a escolha de um daqueles caminhos. Então, nós temos lá a contabilidade, mais o decreto sobre governança pública fala de evidências, decisões fundadas em evidências. E eu disse no início da minha apresentação que o mundo hoje produz uma quantidade monstruosa de informações. Eu disse que 90% dos dados que hoje que foram produzidos pela humanidade, foram produzidos nos últimos 2 anos. Então vejam como nós temos aí uma quantidade de dados que também deverá ser utilizada para alcançar a eficiência das políticas públicas. E as fontes de dados são inúmeras, né? Nós temos ali então o que nós chamamos de Big Data, né? Ou seja, uma grande quantidade de informações que são concentradas para utilização por exemplo, companhias privadas, mas por que não pela administração pública? Trouxe aqui alguns excertos da internet mostrando de onde se retiram essas informações, né? Então nós temos lá as fontes de dados que vêm dos buscadores do Google, por exemplo. Nós temos dados que vêm de assistentes pessoais hoje, né? De voz, em que nós fazemos consultas e essas informações são coletadas pelas empresas privadas. E faço apenas um parênteses aos senhores, todas as empresas estão ouvindo o que os senhores dizem, né? Então, há pessoas ouvindo o que todos dizem, então os dados eles acabam sendo utilizados de forma comercial, e há preocupações, obviamente, com a privacidade, né? E aqui trago mais um, que é o mais recente, a fonte de dados, que é a internet das coisas, que coleta dados a partir dos equipamentos comuns de casa, né? Então, são dados que são colhidos a partir de utilidades domésticas, e aí também nós recebemos essas informações. Então, as fontes de dados são inúmeras, tanto desses equipamentos novos das casas, quanto os dados que vêm dos smartphones. Todos nós produzimos dados diariamente em quantidade muito grande nos nossos celulares, né? Eu creio que grande parte dos senhores hoje tem um smartphone, e esse smartphone tem mais informações sobre os senhores do que o computador que está na casa dos senhores. Então, é um perigo
pela quantidade de dados disponível que está dentro dos smartphones. Só que, tendo acesso a essas informações, né, conhecendo então essas informações, nós também automaticamente conhecemos o usuário. E aqui é importante que a administração pública conheça o destinatário, como eu chamei anteriormente, o consumidor de suas políticas públicas. Para melhor prestar as políticas públicas, o Estado tem que conhecer, então, o destinatário. Eu trago aos senhores uma publicação que não é muito recente, mas é um best-seller, que é o livro do professor Cass Sunstein, de Harvard, que chama Nudge. O professor Cass Sunstein trata sobre economia comportamental, ou seja, ele se utiliza de idiosincrasias das pessoas, se aproveita dessas idiosincrasias, dessa personalidade, e se utiliza dessas particularidades, da individualidade das pessoas, da forma que essas pessoas se comportam para produzir efeitos positivos. Se apega, por exemplo, a alguns vícios pessoais e, a partir desses vícios, se utiliza dos vícios para produzir efeitos positivos. Então, as políticas públicas, se se conhece o usuário, se conhece o destinatário dessas políticas, será possível arquitetá-las de forma a produzir efeitos benéficos com custo menor e atingindo diretamente o destinatário dessas políticas. O problema é que nós temos algumas limitações éticas, que são, então, a disponibilidade, que é o cuidado com os dados que são coletados. Como coletar esses dados e como armazená-los? Essa é a grande pergunta atualmente, o nosso medo com relação às informações que ficam disponíveis. Então, será possível que a administração colha as informações, sim, pelos smartphones das pessoas, desde que as pessoas aqueçam, desde que elas concordem em fornecer as informações, que é o que nós chamamos de política opt-in. As pessoas, então, aderem a essas políticas, permitindo, então, que a administração pública colete essas informações para, então, avaliá-las e aí sim se conhecer o destinatário das políticas públicas. Eu trouxe aos senhores aqui um livro que também é bastante conhecido, especialmente da doutrina norte-americana, que é um professor da Universidade de Maryland, que é o Frank Pasquale, que escreveu esse livro há algum tempo, faz uns 4 anos mais ou menos, se chama The Black Box Society, em que ele trata dos dados colhidos na internet. Então ele traz vários exemplos que ele coletou sobre preocupações de informações que são coletadas todos os dias sem nós sabermos. Então vejam, é um risco que nós corremos. A administração poderá sim utilizar-se das informações, desde que respeite a privacidade dos usuários, né? Sobretudo em razão hoje da legislação mais recente, que é a Lei de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que aí criou como que a administração, e não somente as empresas privadas, mas inclusive o setor público, coleta as informações e utiliza essas informações de forma a preservar a privacidade. Quais serão as aplicações, então, dessas informações que são coletadas? A partir dessas informações, será possível arquitetar melhor políticas públicas que, por exemplo, promovam bem-estar das pessoas em relação à sua saúde. Será possível, a partir da coleta desses dados, reduzir acidentes de trânsito, de forma a interferir no comportamento dos motoristas, né? Será possível, por exemplo, interferir na forma como as pessoas se alimentam, a fim de também proporcionar melhor saúde para essas pessoas. Então é possível arquitetar políticas públicas com essas informações que serão captadas, tanto a contabilidade pública, mas também por outras fontes, a fim de proporcionar esses fins úteis para toda a nossa sociedade. Há alguma produção norte-americana sobre o tema, especialmente em matéria de inteligência artificial, que revela que alguns estados e cidades americanos
estão se utilizando já tanto de informações públicas produzidas por smartphones, algoritmos, ou mesmo programando a inteligência artificial para automatizar processos que facilitem, então, a prestação de serviços públicos à sociedade, né? Então, por exemplo, Nova York atualmente está com alguns projetos com a IBM para proporcionar, então, esses serviços para a sociedade. Obviamente, existe alguma preocupação quanto à transparência dessas informações, né? Mas esse é um outro tema que eu posso tratar em outra oportunidade com os senhores. Bom, para concluir, como então arquitetar políticas públicas para que essas políticas públicas sejam eficientes? A melhor forma é a colheita de dados, não só por meio da contabilidade pública, mas também por meio de outras informações. Eu posso partir desde a contabilidade, mas posso falar também da estatística e posso agora ir além para algo que ainda é novo, que é a utilização de novas tecnologias para colher informações sensíveis para prestação de políticas públicas. Eu concluo neste ponto, até porque meu tempo está se esgotando. Fico à disposição para perguntas e agradeço muito a atenção. Muito obrigado. Cumprimentos, professor Rodrigo Kanayama. Interessante este olhar de quem o senhor e eu também, não somos militantes da profissão da contabilidade, não é? Mas lidamos com esse tema nas nossas atividades profissionais, no seu caso também acadêmicas. Aliás, eu lembrava aqui, enquanto o senhor mencionava o tema da economia comportamental, falava em evidências, e todos nós que operamos no controle temos um compromisso muito afirmativo com a utilização de evidências nos nossos trabalhos, a partir das auditorias, das inspeções. Eu dizia que eu lembrava de comentários que às vezes fazia com os colegas auditores do controle externo do meu tribunal nas auditorias. Eu, durante o período em que fui da área do controle externo no meu tribunal, realizei algumas dezenas de auditorias, sobretudo na área municipal, que era o foco da unidade onde eu atuava. E eu não lembro de nenhuma unidade de contabilidade e de controle interno, nas poucas que havia naquela época, que funcionassem fisicamente próximas do gabinete do prefeito. Pode dizer alguma coisa? Pode não dizer nada, mas de alguma maneira expressasse talvez naquele momento a falta de uma compreensão plena da importância do papel dessa atividade. Outras eram invariavelmente situadas, do ponto de vista geográfico, na unidade administrativa, imediatamente ao lado do gabinete do prefeito. As unidades de controle interno e de contabilidade, não. Algumas até ficavam no subsolo, não era raro encontrar isso. E eu dizia no início da minha fala da importância de nós, que somos agentes do controle externo, não apenas nos utilizarmos dessas informações, mas intensificarmos no nosso processo de indução e de aperfeiçoamento da gestão, que essas estruturas possam cumprir plenamente com o seu papel, sem que os tribunais de contas, como por vezes acontece, se substituam no papel que a elas única e exclusivamente cabe, tendo, evidentemente, uma relação de cooperação. Eu vou agora passar a palavra ao professor Sérgio Varela Alves, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Já tive o prazer de conhecê-lo por ocasião do congresso do Instituto Rui Barbosa, recentemente, eu diria. E, professor, o senhor e outros professores do Brasil e do exterior estão voltando aos nossos eventos. Significa dizer que as mensagens foram
recebidas com entusiasmo. O conteúdo técnico, jurídico, acadêmico foi muito valorizado. É uma alegria, uma honra tê-lo novamente conosco. E vou cometer uma indelicadeza, mas eu em seguida vou me retirar, justamente por causa desse outro compromisso. Mas como todo o material ficará gravado, nós temos à disposição, eu terei muito prazer depois em acessar. Com a palavra, por favor. Pois bem, se me permitem, vou falar a pé. Antes de mais, muito bom dia a todos e a todas. É uma honra poder estar aqui convosco na Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e ainda mais fazendo parte do painel do Dr. Rodrigo Luís Cadalhama, do Dr. Fernando Manica e também com a honra da moderação da Juliana César e do meu amigo César Minhola. Dito isto, e como temos pouco tempo, eu passaria à minha apresentação. A minha abordagem será muito mais teórica e, no fundo, eu quero responder a 3 questões. Afinal, o que é a governança? O que é a governança? Em vez de pegarmos num conceito da lei, podemos perfeitamente ir ver a um dicionário o que é que se tem por governança. E governança, por exemplo, no dicionário de língua portuguesa, significa a forma de governar baseada no equilíbrio entre Estado, mercado e sociedade civil. Ou então, se pegarmos na definição do governance inglês, por exemplo, para Cambridge, temos a maneira como as organizações e os países são geridos ao mais alto nível e os sistemas usados para o fazer. Mas qual é que é a questão? Contabilidade para quê? Governança para quê? Em primeiro lugar, é preciso saber qual é que é a sociedade que nós queremos ter. Porque se eu vou estar a recolher dados, para quê? Eu vou estar a governar, para quê? E eu acho que qualquer jurista, qualquer aluno que chega ao primeiro ano da faculdade, eu digo-lhes sempre, o direito morre no dia em que nós não soubemos fazer a pergunta porquê. E principalmente quando o legislativo é inerte, quando o legislativo é imóvel, quando o legislativo não faz leis ou faz leis sem qualidade, onde é que os problemas vão bater? À porta dos tribunais. E terá que ser um juiz ou nos tribunais de contas que liga com os recursos de todos nós que pagamos tributos, ou terá que ser o advogado que vai resolver um problema da vida de uma pessoa, ou um consultor como eu, que muitas vezes tem que dar pareceres sobre questões complicadas em tribunal. Porquê e para quê? Dito isto, eu vou-me concentrar na parte pública, porque o termo governança também pode ser utilizado nas organizações privadas, eu vou utilizar aqui para a parte pública. E qual é que é a estrutura em que nós vivemos num Estado de Direito Social? Ou seja, um Estado, aquele tipo de sociedade política que surge com a Paz de Westfália no século XVII e que é composta por 3 elementos: povo, território e poder político. O Brasil é um Estado porquê? Tem um território definido, soberano. Quem manda no Brasil são vocês, não são os outros. Tem um povo que em todas as suas pluralidades e sendo diferente se considera brasileiro e tem um poder político que, num Estado democrático, terá que ser eleito por todos vós. É isto que é um Estado democrático e é completamente diferente de todos os Estados que existiam antes de entrarmos na Era Moderna. Há uma separação entre a religião e o Estado, algo que por vezes estamos a começar a deixar de ver. Não havia uma indeterminação territorial, por exemplo, mesmo no Império Romano era impossível controlar todas as fronteiras, ou na polis grega, etc. E, essencial, é preciso que haja uma centralização do poder. Quando há diversos poderes conflituantes dentro de um Estado, muito dificilmente conseguiríamos chegar a alguma solução. E o que é que se assiste? O legislativo nada faz, mas depois vem acusar os juízes de ativismo judiciário, quando as pessoas batem lá à porta com problemas para resolver. Então, que tipo de Estados é que nós tivemos no essencial na Era Moderna? Em primeiro lugar, tivemos o Estado liberal do século XVIII, e que era um Estado liberal porquê? Vamos começar com essa pergunta. O que é que faz com que um Estado se constitua como um Estado de Direito? E aqui há 2 opções. Ou é Estado de Direito, aquele Estado que respeita as suas próprias leis, e isso é não saber o que é um Estado de Direito. A lei não é o direito. Quem faz a lei é o poder político. O direito e a lei não são sinónimos. O direito depois surge na aplicação daquela lei a casos concretos. E se a lei não é boa, não há justiça.
Eu faço aqui um pequeno à parte. Em Roma, o termo direito era ius. Mas de onde é que surge o termo direito? Surge do termo derectum, que era um termo utilizado pelo povo. E derectum queria dizer o quê? Que ou é direito ou é torto. E a primeira vez que nós vemos surgir o termo direito, que é de onde já agora vem o droit, vem o rechts, vem o direito, vem o derecho, vem tudo do povo, não vem do termo erudito ius. Porquê? Porque o povo começava a dizer, se isto é torto, não é direito. Se as leis não satisfazem as pessoas e depois se os juízes também não conseguem resolver o caso, então nós não temos direito, temos lei, que são duas coisas diferentes. Ou seja, Estado de Direito é aquele que dá prevalência aos direitos fundamentais das pessoas. Em segundo lugar, porque é que era um Estado liberal? E era um Estado liberal por uma questão muito simples. Separava-se o Estado da economia, separava-se o Estado da moral e separava-se o Estado da sociedade. Separava-se o Estado da economia porque, como dizia o Adam Smith, os poderes públicos não estão aptos para lidar com os recursos. Quem serve para lidar com os recursos é a parte privada da economia. O Estado não se deve meter. Em relação à moral, porque como o Kant vinha dizer, não. A moral é algo que tem que ver com o interior das pessoas e o Estado não se deve meter nisso. Por último, o que é a sociedade? Ou seja, eu devo deixar a esfera moral e a esfera económica funcionar por si. O Estado vai servir meramente como uma referência que, ao manter a paz social, conseguirá garantir o progresso da sociedade por si própria. E era isto que era o Estado liberal do século XVIII. Só que este Estado liberal assenta precisamente na ideia do Benjamin Constant da liberdade moderna, que é a liberdade individual. É a minha própria liberdade. A liberdade política, que é o de eu poder participar no processo político, é um mero garante da primeira. O que me interessa a mim é a minha liberdade individual. A política só serve para que, esgrimindo argumentos numa democracia e entre todos, se possa chegar a alguma conclusão e ouvindo todas as partes e tentando ter decisões confluentes. Estamos bastante longe hoje em dia e parece-me que cada vez mais. E o que é que resultava deste tipo de sociedade política? Resultava também um novo modelo de finanças públicas. E o que é que nós tínhamos? Em primeiro lugar, a regra da privatização da economia na senda do Adam Smith. Privados é que geram rendimentos, o público não. E assim sendo, tinha que haver, em termos de relações com a economia privada, um critério da neutralidade. Ou seja, o Estado tributa tão só para garantir aquelas funções essenciais de segurança, justiça e defesa. Não deve fazer mais nada. O Estado é neutro, deve deixar os privados funcionar. E assim sendo, como é que o Estado intervém? Por via de um Parlamento. Se vocês forem ver, a maioria dos Estados liberais surge porque, com a ascensão económica e social da classe burguesa, elas não queriam que um rei que tudo podia, por isso simplesmente interferisse no seu património e os tributasse sem que eles tivessem uma palavra a dizer. Veja-se já agora como é que surge a independência dos Estados Unidos da América. Estavam a pagar tributos sem ter uma palavra no Parlamento britânico. O que é que acontece? Por causa de uma taxa simplíssima sobre o chá, eles por isso simplesmente dizem não dá mais. E então qual é que é o principal instrumento? Temos os impostos. Só que o que é que acontece? O grande problema do Estado de Direito Liberal é que era um Estado que olhava para a justiça de um ponto de vista meramente formal. Desde que todos paguem impostos, desde que a lei seja igual para todos, está feito, está garantido. Pequeno problema. É que quem não tem direitos nenhuns, o Estado vai garantir o quê? É uma pergunta que eu coloco. O principal direito que devia ser mantido no Estado de Direito Liberal do século XVIII era o direito de propriedade. Quem é que tinha direito de propriedade? 5% da população? Era verdadeiramente um Estado de Direito? Quando os outros 95% não tinham praticamente direito nenhum? E é assim que cai o Estado de Direito Liberal, com as revoltas sociais que vão surgindo desde meados do século XIX, inícios do século XX, e surge o Estado Social. E como em tudo, acabamos por passar de um extremo, em que o Estado nada fazia, porventura para um outro extremo, em que acabamos por ter o Estado a imiscuir-se em todas as esferas das vidas das pessoas. Só que há uma questão que se levanta. Será que esta interferência do Estado na esfera privada das pessoas não coloca em causa a própria noção de Estado de Direito? Por exemplo,
o Estado, quando me tributa a mim, está-me a retirar uma parte do meu rendimento. Está a contender com o meu direito de propriedade. Qual é que é a legitimidade que o Estado tem para fazer isso? Precisamente a grande diferença que não havia no Estado de Direito Liberal é que eu tenho que garantir, no mínimo, dos mínimos, ou que não há pessoas que passam de um limiar de pobreza para baixo, e aí vocês têm um welfare state, ou um estado de bem-estar, ou então se eu quiser ter um verdadeiro estado social, eu tenho que garantir igualdade de oportunidades. Porque é muito interessante ouvir, por exemplo, os liberais passarem a vida a falar de meritocracia, mas poucos deles estudaram em algumas escolas públicas onde só estão concentrados problemas. Será que eles tivessem estudado naquela escola onde se calhar estudou o jovem favelado ou alguém dos subúrbios de Lisboa, iria ter as mesmas possibilidades na vida? Às vezes convém pensar nisso. É que nós ouvimos muitos liberais a dizer meritocracia, 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 meritocracia. Pois, mas eu tenho seguro privado de saúde, eu tenho escola privada, eu se calhar ando blindado, vivo num condomínio eletrificado, não vivo na favela. Onde é que está a meritocracia? E aqui um pequeno à parte. Eu sou completamente contra o modo como vocês fizeram a Bolsa Família, por um único motivo. Vocês deram o peixe quando deviam ter ensinado a pescar. Há um ditado, penso eu que é chinês, que aquilo que vocês deveriam ter feito era, sim, eu pago, mas vou-vos dar aqui uma cana. E com esta cana vocês vão ensinar a pescar. Ao invés de fazerem, por exemplo, como já agora temos um programa que é em tudo semelhante em Portugal, em que eu dou-vos dinheiro, o que é que eu peço em troca? Nada. Não funciona. E então o que é que acontece? Já vimos que é um Estado de Direito, porque visa garantir direitos a todas as pessoas, logo o Estado Social não é contrário à noção de Estado de Direito. Em segundo lugar, é um Estado Social porque pela primeira vez, e como dizia a Revolução Francesa, vai-se dar voz a todas as pessoas tentando ter uma igualdade de oportunidades. E isto surge tudo como? Com guerras, com convulsões, com o século XX, onde tivemos uma evolução e progressos técnicos e científicos sem precedentes, como ficou agora aqui anteriormente. Cada dia há mais informação, mas há mais conhecimento. Eu interrogo-me. Os iluministas diziam no século XVIII que as trevas da Idade Média vão se dissipar no dia em que todas as pessoas souberem ler e escrever. Hoje em dia temos os analfabetos comportamentais, não é? Que acho que é uma coisa que vocês usam aqui no Brasil. Ou seja, sabem ler, sabem escrever, não sabem pensar sobre aquilo que estão a ler. Há informação? Há. Mas também há muitas fake news, não deixam de ser informação. Será que as pessoas têm capacidade de as interpretar? Se calhar era algo com que nós nos deveríamos interessar mais. Educação. Para todas e quaisquer pessoas. Tudo começa no ensino público de qualidade. E sem ensino público de qualidade é impossível que um país evolua. E no fundo é isto que o Estado Social vem tentar fazer. Isto resulta em quê? Em vez da economia ser completamente deixada aos privados, temos de ter uma economia mista. Ou seja, há serviços públicos, há determinados bens públicos que pela sua essencialidade têm que ser servidos pelo Estado. E em vez de termos a segurança, a justiça e defesa que tínhamos no século XVIII, hoje em dia é consensual saúde e educação. No mínimo esses dois. Depois, dependendo do tipo de perspectiva que se tenha, acho que hoje em dia ninguém coloca em causa que o Estado deverá garantir a saúde e a educação dos seus cidadãos. Em segundo lugar, qual é que é as relações com a economia privada? Abandona-se a ideia da neutralidade e as finanças públicas devem servir para políticas públicas. As políticas públicas surgem com o Estado Social, não com o Estado Liberal do século XVIII. E depois, o que é que acontece? Há um declínio do Parlamento, porque as questões começam a ficar demasiado técnicas e acaba por haver uma burocratização. Há certos assuntos que é impossível discutir no Senado. Tem que haver comissões, é impossível discutir certos assuntos num Senado ou num Parlamento e o imposto continua a ser a sua principal receita. Agora, e como estamos curtos de tempo, eu chegaria aqui à parte final, que passa pelo seguinte. Qual é que é aqui o paradigma? Tínhamos um Estado liberal, Estado mínimo, segurança, justiça e defesa, mas ninguém tinha direitos. Estado social quer garantir uma igualdade material, mas em alguns casos pensa-se que ter-se-á ido longe demais. Então o que é que acontece?
Nas décadas de 50 e 60, pensava-se que o setor público tinha sempre o objetivo de promover o bem-estar social. Sim, sim. Hoje em dia vemos que sim, os políticos só visam garantir o bem-estar social. Mas eu depois coloco, então e os privados? Os privados não têm que garantir. Eu, se tenho uma empresa, ela tem que dar lucro, porque as responsabilidades que eu tenho, quanto muito, é para com os meus trabalhadores. Não é para com a sociedade, diretamente. Depois, isto só se começa a falar a partir das décadas de 70, é que se começa a falar pela primeira vez em corrupção, é que se começa a primeira vez a falar em governança. Em segundo lugar, o setor público era monolítico e tinha um sistema nervoso central. Ou seja, as políticas eram todas coerentes umas em relação às outras. E se isto é verdade em Portugal, que é um país pequeno, ainda hoje em dia, por exemplo, vocês andam a tentar implementar regras de contabilidade iguais em todos os Estados brasileiros, porque vocês são uma federação, e depois uns tribunais vêm dizer isto interpreta-se assim, outros vêm dizer interpreta-se assado, e não há regras que são comuns a todos. Como é que eu faço depois o tratamento da informação se cada um procede de uma maneira diferente? É outra questão. E acresce a isto que as políticas eram assumidas como consistentes não apenas no espaço, mas também no tempo. Ou seja, aquilo que o governo faz hoje, o governo que virá a seguir poderá facilmente modificar. Isto é uma completa falácia. E é uma completa falácia porquê? É muito mais fácil contratar servidores públicos do que despedi-los. É muito mais fácil aumentar os salários da função pública do que reduzi-los. É muito mais fácil eleitoralmente dar do que tirar. Só que o que é que acontece? É que há um governo que faz uma fatura hoje que depois alguém vai ter que pagar. Eu faço só aqui um pequeno à parte. Nós temos lá um primeiro-ministro em Portugal, que vocês devem saber que anda a problemas com a justiça. Ele emitiu dívida pública a 40 anos. Ou seja, daqui a 40 anos, ele que tinha um mandato de 4, ainda vai estar alguém a pagar o empréstimo que ele contraiu na altura. Será que é isto que nós queremos? Não parece. Ou seja, assistimos, portanto, a uma contestação de um modelo de desenvolvimento macroeconómico que tinha que ver com intervenção do Estado, grande influência da ideologia socialista e também dos modelos do Keynes. Depois deu-se também particular relevância não só às falhas do mercado, porque no Estado liberal desconhecia-se o que fosse falhas do mercado, mas desta vez vem-se falar do contrário, que é das falhas de intervenção. Ou seja, não se intervia nada, acontecia tudo. Agora, se calhar, intervém-se a mais. Chegámos a um excesso. E este é precisamente o meu quid. É que vamos lá ver uma coisa. As críticas que são feitas ao setor público são todas transponíveis para o setor privado. Corrupção, há no público e há no privado. Procura de rendas, rent-seeking, há N literatura sobre esta questão, há no público e há no privado. Os governos de esquerda gastam muito, os governos de direita poupam. Não é verdade. Vejam diversos estados que existem à face do planeta Terra. E eu, no fundo, queria deixar aqui uma questão. Mais do que entrarmos muito na questão técnica, às vezes esquecemos no porquê. Contabilidade, para quê? Políticas públicas, para quê? E quando se tem ideias demasiado, ou posições demasiado extremistas, nós estamos a destruir a própria comunidade em que vivemos. Porquê? Em vez de se ter um confronto de ideias, e são as ideias que se têm que confrontar, e nisto eu falo em nome da academia, a academia não se pode render, e o que tem que haver é um verdadeiro confronto de ideias, nós estamos a assistir a um completo divisionismo entre partes da sociedade. Um lado não vê o outro como alguém com quem pode debater, com quem pode discutir ideias, vê como um inimigo. E quando assim é impossível chegar-se à conclusão de qual é que é a sociedade política que eu quero, o que é que eu quero fazer com os recursos públicos que eu tenho, o que é que eu quero fazer com a informação que eu recolho, contabilidade para quê e porquê. E enquanto nós não soubermos o para quê e o porquê, podemos ter as melhores soluções técnicas do mundo, que muito dificilmente conseguiríamos olhar para a população e fazer com que ela entenda aquilo que quer o legislativo como o judiciário faz. Obrigado pela vossa atenção.